Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira, da Hebraico Cumbica, e fico feliz em tê-lo aqui comigo neste vídeo. Vamos tratar de um assunto que é um pouco polêmico, mas nós não estamos aqui para criar polêmica, e sim para trazer esclarecimento. Então, neste vídeo eu quero responder uma pergunta que nem todos têm ela da mesma forma. A pergunta é: Deus tem corpo ou Deus é espírito? Esta é a pergunta. Eu quero ler o primeiro texto que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 39, ou melhor, do verso 19 até o 24. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana. A mulher então diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vocês, entretanto, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que texto bastante, digamos assim, complicado para se entender. A regra número 1 da hermenêutica bíblica é que texto sem contexto serve de pretexto. E a Bíblia se autoexplica, ou seja, tudo que a Bíblia diz, ela mesma se explica, senão naquele lugar vai dizer em outro. Então, aqui, qual é o contexto remoto e remisso aqui em que esta passagem que Jesus citou de que Deus é Espírito está inserida? Ela está inserida no contexto de uma pergunta que foi feita. Então, o tema da questão aqui não é se Deus tem corpo ou se Deus não tem corpo. O tema em questão aqui é onde é o lugar da adoração. E Jesus então explica para aquela mulher que era samaritana, ou seja, pertencia ao reino do norte, a Israel, e Jesus pertencia ao reino do sul, que era o reino de Judá. Então, os judeus adoravam no templo, na cidade de Jerusalém. Já os israelitas adoravam ali no Monte Gerizim, onde ficava o poço de Jacó, o poço que Jacó, Abraão, beberam água dele, como a própria mulher fala aqui no texto. Então a mulher, quando descobre que Jesus é um profeta, ela pergunta: Senhor, qual é o lugar da adoração? Nós adoramos aqui, nesse poço, aqui nesse monte, próximo a esse poço, no Monte Gerizim, o monte em que os 12 homens lá, determinados por Moisés, 6 subiram no Monte Gerizim e pronunciaram a bênção. 6 subiram no Monte Ebal e pronunciaram a maldição. Deuteronômio capítulo 27 vai falar disso. E também em Levítico. Então aí o pessoal santificou o Monte Gerizim e fugia como o diabo da cruz, como alguns dizem, do Monte Ebal. Não, nem o Monte Gerizim, nem o Monte Ebal era bento nem maldito, era apenas monte, né? As coisas por si só, está escrito na Bíblia que não são nem bendita e nem maldita. Maldito é o uso que nós damos às coisas, maldito ou bendito. Então Jesus está dizendo para aquela mulher que Deus é transcendente. Deus, ele não está confinado nem a um monte, no caso o Monte Gerizim, onde os israelitas achavam que era o lugar da adoração, nem ao templo em Jerusalém, porque como sendo uma pessoa, Jesus disse aqui, Deus sendo Espírito, ele está em toda parte, ele pode ser adorado a partir de todo e qualquer lugar. Porém, vamos nós agora para a resposta. Deus tem corpo? Nesse texto aqui parece que não. Neste texto, palavras do próprio Jesus, parece que Deus é um espírito. Não estou contradizendo Jesus, estou esclarecendo os fatos. Jesus não é um espírito, Deus não é um espírito, Deus é uma pessoa. E Deus tem corpo, não é? Deus tem pés, Deus tem mão, Deus tem olhos, Deus tem boca, Deus tem cabeça.
E todos os dias, inclusive lá no paraíso, antes do pecado, Adão com corpo físico falava com Deus e Deus com corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, verso 40 está escrito: existem corpos celestes ou celestiais, entendemos que é corpos espirituais e corpos terrestres. Existem corpos celestiais e corpos terrenos. Corpos celestiais e espirituais, corpos terrenos, corpos físicos. Então, qual é o corpo de Deus? Um corpo espiritual, assim como é o corpo dos anjos. Anjo tem corpo, mas não é visível aos nossos olhos por conta do pecado, porque nós, depois do pecado, só enxergamos o que é físico. Para enxergarmos algo que é espiritual, só se Deus nos der uma revelação, uma visão. Então, primeiro ponto, Deus não é espírito, Deus é uma pessoa. Agora, uma pessoa espiritual. O que quer dizer isso, pastor? Uma pessoa que não é desta terra. O corpo de Deus não é desta terra, não é um corpo semelhante ao nosso físico. Mas um dia nós também teremos um corpo celestial, porque este corpo mortal, físico e terreno, se revestirá de incorruptibilidade, como está escrito em 1 Coríntios 15 e 2 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13 até o 18, então recebemos um corpo espiritual também. Aí, a partir daquele momento, nós vamos com aquele corpo que é espiritual interagir com o corpo de Deus, com o corpo dos anjos, com o corpo de Jesus, com o corpo dos mortos ressuscitados, com todos os corpos, porque também nós nos tornamos um ser espiritual. Então, já está claro aí que Deus é uma pessoa. Deus tem corpo, tem boca, tem olho, tem mão, tem cabeça, tem tudo, pés. Agora, mais claro ainda fica o próprio Jesus que está aqui falando para a mulher samaritana que Deus é espírito, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, está escrito o seguinte: Filipe pergunta para o Senhor, né? Filipe faz uma pergunta, João 14, 8 e 9, Filipe faz a pergunta no verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí no verso 9 Jesus responde, Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces? Ora, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então olha lá, Jesus dizendo que Deus era como ele. E é exatamente isso. Por que é exatamente isso? Porque em Gênesis 1, 26... está lá escrito, façamos o homem, é Deus falando, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é imagem e semelhança? É uma cópia, é uma foto. Uma foto é a imagem e a semelhança da pessoa. Então nós humanos somos a imagem e a semelhança de Deus. Quem é Deus então, pastor? Que corpo Deus tem? O corpo do homem, só que perfeito. Deus é como nós, não é? Nós não vamos dizer que Deus é homem, Deus é Deus. Mas se nós pudéssemos ver Deus, Deus é um homem, porque nós somos uma miniatura dele, nós somos uma cópia dele. Ele diz que nós somos a sua imagem e somos a sua semelhança. E por tudo que nós vemos na Bíblia, por isso que eu disse, tem que analisar a Bíblia no todo e não em versos apenas, separado. Por tudo que a Bíblia mostra, a gente vê Deus como uma pessoa, Deus é um homem. Adão interagia como Deus, não era como um ser de outro planeta, era um homem, uma pessoa semelhante a ele. Não é? Agora Deus é todo poderoso, é ilimitado, nunca pecou, nunca errou, nunca teve começo, nunca terá fim, tem onisciência, tem onipotência, tem onipresença, coisas, atributos que só Deus tem, o ser humano não tem, mas Deus tem corpo. Quando Deus aparece lá para Abraão, lá nos Carvalhais de Manre, lá no capítulo 18 do livro de Gênesis, você vai ver que aparece três homens ali. Um era o próprio Deus, e dois eram os dois anjos que foram até Sodoma para destruir a cidade, foram até a casa de Ló. Mas tanto Deus quanto aqueles anjos, a aparência deles era de homens. Tanto que Abraão os recepciona como se estivesse recebendo 3 homens. Dá a eles água para se banharem, para lavar os pés e as mãos, mata lá um boi e oferece lá a comida para eles e eles comem. Aí você pode dizer, não, mas aquele caso ali é um caso de uma teofania, de uma aparição de Deus. Ele pode aparecer no corpo que ele... Sim, ele pode, até os anjos também aparecem no corpo que quiserem.
Os anjos, tanto do bem quanto do mal, eles têm essa capacidade. Porém, pelo que toda a Bíblia nos deixa relatado, é que Deus tem um corpo. E o corpo é semelhante a um corpo do homem, igual ao nosso, porque nós somos uma cópia do que é Deus, imagem e semelhança de Deus. Então não se escandalize, mas pode procurar na Bíblia tantos outros textos. Isaías 59 diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, estão estendidas, não estão encolhidas, estão estendidas, nem os seus ouvidos agravados ou surdos, para que não vos possa ouvir. Então Deus tem ouvido, Deus tem mão, Deus tem braço, está de braços abertos, Deus tem pé, Deus tem cabeça, Deus tem olhos, Deus tem tudo que um ser humano tem. Então, Deus tem corpo? Tem. Como é o corpo de Deus? Um corpo espiritual. O que quer dizer isso? De uma outra natureza. E por ser um corpo espiritual, ele pode estar e Deus tem a onipresença, então ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Anjos também têm corpo espiritual. Pessoas que morreram e vão ressuscitar também terão corpo espiritual, mas nós nunca teremos onipresença, o que significa dizer então que mesmo com um corpo que se locomove muito rápido, nós não vamos estar em todo lugar ao mesmo tempo. É como os anjos. Um anjo que está aqui ao meu lado, ele não está lá no céu, mas ele pode sair daqui do meu lado e ir para o céu em frações de segundo. O próprio Jesus explicou isso. Diz: olha, não maltrateis a nenhum desses pequeninos, falando ali para não maltratar os cristãos, porque diz assim: porque eu vos afirmo que o anjo deles, o anjo da guarda, vê a face do Pai Celestial todos os dias. Então, como é que o anjo vê a face de Deus todos os dias e vê a nossa que também é aqui na terra? Se ele não tem onipresença, então é porque ele vai e ele vem. Então, nós um dia seremos assim, teremos um corpo que vamos andar muito superior à velocidade da luz ou de qualquer outra coisa que você já tenha visto falar em velocidade. Vamos andar na velocidade de Deus. Podemos estar em vários lugares, não ao mesmo tempo, mas nos locomovermos de um ponto para outro muito rápido. Ao contrário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos eles com corpo, estes sim podem estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, porque tem a onisciência e a onipresença. Onipresença significa estar em todos os lugares. Onisciência significa saber tudo. E onipotência significa ter todo o poder. Então, quem é o Deus? Quem é Deus? Deus é um homem com essa capacidade. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Quem que você conhece? Jesus. Jesus era assim, né? Só que quando ele esteve aqui conosco, ele estava num corpo físico. Por isso ele não tinha onipresença. Se ele estava em Jerusalém, ele não estava em Samaria, e se ele estava em Samaria, não estava em Jerusalém. Mas a capacidade de um corpo espiritual tem. Aquele corpo que Jesus recebeu depois que ressuscitou, aquele corpo era um corpo espiritual. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele podia andar sobre as águas, porque ele era um homem de fé, mas ele estava andando por conta da fé. Isto era um milagre. Era um milagre. Agora, depois que ele morreu e ressuscitou, ele podia andar por sobre as águas, e isso não era mais milagre, isso era natural de um corpo espiritual. Ele podia andar sobre as águas, ele podia entrar no fogo sem se queimar, ele podia entrar numa casa sem precisar abrir as portas. Lembra que quando o pessoal estava reunido lá no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Aonde Tomé vai lá e põe o dedo lá para verificar se era ele mesmo. Então, como é que ele entrou naquele lugar? Se as portas estavam fechadas, ele não bateu na porta, ele não pediu para ninguém abrir, ele simplesmente apareceu no meio deles. Com qual corpo? Com aquele que ele ressuscitou. Então, nós, quando ressuscitarmos, seremos assim. Então, penso que esse vídeo já desmistificou para aqueles que tinham esta mística de que Deus não tem corpo porque Deus é um espírito. Não. Deus é um corpo, uma pessoa espiritual, ou seja, tem um corpo espiritual, significa um corpo que não é desta terra. Nós chamamos um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo aqui na terra, nós chamamos de uma pessoa espiritual. Não, isso a gente entende o que a gente quer dizer com isso, é uma pessoa espiritual, mas não tem nada a ver.
esse corpo que nós aqui temos na terra, ele não é espiritual, nunca será espiritual. Ele será sempre um corpo físico, um corpo terreno, limitado. Sofre a ação do tempo, sofre os intempéries, frio, calor, dor, se alegra, entristece. Já o outro também entristecer e se alegrar, também se alegra, também se entristece. O salvo não vai se entristecer nunca, como Deus também não, porque não faz parte da nossa natureza a tristeza, já que o lugar onde vamos habitar não nos deixa nenhum motivo para estarmos tristes. Então, esse vídeo eu quero encerrar agradecendo você por ter nos acompanhado neste vídeo. Se você quer saber mais sobre estes assuntos, você esteja sempre atento aos próximos vídeos que nós vamos estar postando, porque nós vamos postar sempre coisas com esse conteúdo, procurando esclarecer dúvidas, tirar dúvida, não é lançar polêmica, é tirar dúvida, não é? Não pensa que eu estou aqui dizendo que Deus é um homem, não, Deus é um ser supremo, mas ele tem a aparência de um homem, porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Que você possa compartilhar também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também você sabe que pensa de uma outra maneira, porque tem gente que fica com aquela conversa, né, de que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas gozo e paz no espírito. Também é outra mística que qualquer hora eu vou trazer um vídeo, porque no reino dos céus se come e se bebe também, viu? Não tem esse negócio, essa questão não. Quando Paulo diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, é gozo e paz no espírito, ele estava falando para aqueles desesperados por comida, né? Então o reino do céu é como, o reino do céu não é dinheiro, o reino do céu é espiritual, mas dinheiro faz parte do reino do céu. Então, muito obrigado por tê-lo aqui comigo neste vídeo, compartilhe com outras pessoas e esteja atento aos próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia.